Olá, coleguinha! Muito bem, a aula de hoje é sobre primeiro reinado no Brasil. Primeiro reinado de Dom Pedro I, de 1822, data da fatídica independência brasileira, o 7 de setembro, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Muito bem, então vamos lá ao primeiro reinado brasileiro. A consolidação da independência, ou seja, a nossa afirmação enquanto nação independente, enquanto nação emancipada politicamente de Portugal, se dá pela nossa independência por Dom Pedro I e o seu 7 de setembro. Mas lembre-se, a nossa independência não é um movimento popular. A nossa independência é basicamente um arranjo feito entre as elites que queriam a sua emancipação política e econômica em relação às regras portuguesas, uma vez que com a Revolução Liberal do Porto em Portugal, o retorno da família real portuguesa para Portugal, as cortes, o parlamento português desejava recolonizar o Brasil e para evitar a perda dos privilégios adquiridos durante o longo período joanino no Brasil, as elites brasileiras arranjaram a nossa independência junto a Dom Pedro I, uma autoridade capaz de justamente legitimar, consolidar a nossa independência. Contudo, aqui no Brasil ainda havia uma presença muito expressiva de portugueses, ou seja, aquelas pessoas que nasceram em Portugal, mas estavam no Brasil e viviam de benefícios que a metrópole concedia a esses habitantes portugueses da nossa colônia Brasil. Ou seja, por conta disso, haverá uma resistência contra a nossa independência, especialmente no Nordeste brasileiro. Resumindo, por que houve resistência contra a independência? Por que pessoas que moravam no Brasil eram contra a nossa independência? Basicamente, essas pessoas eram majoritariamente portugueses natos, nascidos em Portugal, e que viviam de benefícios coloniais, ou seja, um retorno do Brasil ao status de colônia beneficiaria esses indivíduos que viviam justamente desses benefícios coloniais. Além disso, há um reconhecimento da nossa nação enquanto independente, originalmente feito inicialmente pelos Estados Unidos. Contudo, todavia, porém, hoje já se afirma que as nações africanas foram sim as primeiras a reconhecer o Brasil como independente. E mais que isso, algumas delas chegaram a propor uma junção, uma união com o Brasil, formando uma espécie de reino ultramar, uma vez que a população brasileira era praticamente metade africana, se não de origem descendente. Então, alguns reinos africanos, como Angola e Moçambique, propuseram essa junção, que obviamente não ocorreu. Mas atente para o fato que as nações africanas também aparecem como reconhecendo o Brasil como nação independente. Depois disso, aí sim teremos os Estados Unidos, claro, a Inglaterra, que já era grande e beneficiada no mercado brasileiro desde os tempos áureos coloniais, antes mesmo sequer da família real vir para o Brasil. E finalmente, claro, a nossa nação-mãe reconhece o Brasil, Portugal reconhece o Brasil como nação independente, claro, por conta da pressão inglesa e por ter recebido 2 milhões de libras a título de indenização. Dinheiro esse, claro, 2 milhões de libras que vieram em um empréstimo da Inglaterra para o Brasil, que foi destinado a Portugal, embora o dinheiro nunca lá tenha chegado, já que Portugal devia dinheiro à Inglaterra. Traduzindo, a grande beneficiada até então, nesse momento, continua sendo a Inglaterra. Muito bem, uma vez feita a consolidação, o reconhecimento, o Clubinho Brasil precisa de uma Constituição, uma Carta Magna. Contudo, todavia, porém, parte daquelas elites que haviam apoiado a permanência de Dom Pedro no Brasil, o famoso Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822, não sonhavam com uma monarquia como aquela que vai nascer sobre as mãos, sobre a batuta de Dom Pedro I. Essa elite desejava uma monarquia mais liberal, tanto que a nossa primeira Constituição, chamada de Constituição da Mandioca, já que o critério para voto censitário, voto por renda, era a quantidade de farinha de mandioca produzida. Isso mesmo, parece absurdo, mas lá está na Constituição da Mandioca de 1823. Até 150 alqueires ano de farinha de mandioca era o critério censitário para votar.
Contudo, essa Constituição foi fechada, a Assembleia Brasileira foi fechada no primeiro ato autoritário de Dom Pedro I, na chamada Noite da Agonia, quando a Constituição de 23, a chamada Constituição da Mandioca, é jogada fora e a Assembleia fechada e alguns deputados, inclusive, são presos. E no lugar dessa Constituição de voto censitário, uma Constituição mais liberal, que continha 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I outorga e impõe a Constituição, a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, que continha 4 poderes, um poder exclusivo do imperador chamado poder moderador. Mas não se engane, apesar da palavra moderador, é este poder que caracteriza esta Constituição como sendo uma Constituição absolutista, autoritária, uma vez que o poder moderador colocava Dom Pedro I acima de todos os outros poderes. Ou seja, a nossa primeira Constituição foi outorgada uma Constituição autoritária absolutista. A monarquia brasileira pós-iluminista dá um passo atrás e se torna absolutista. Isso mesmo, a monarquia pós-iluminista, que na verdade é absolutista. Além do poder moderador, a Constituição de 24 ainda estipulava também o voto censitário, como a Constituição da Mandioca. Só que aqui o critério é renda financeira e não mais farinha de mandioca. Os valores necessários de renda anual para votar, segundo a Constituição de 24, voto censitário de novo, portanto, iam de 100 a 800 contos de réis por ano para declarar voto ou então votar e ser votado. Além disso, essa Constituição, como uma boa Constituição absolutista que ela era, estabelece os poderes do padroado e do beneplácito, que são poderes especiais que o imperador tinha sobre a Igreja Católica. Isso mesmo, a Igreja Católica e o Estado, segundo essa Constituição, são a mesma coisa. E você deve lembrar aí que essa separação só ocorrerá com a proclamação da República. Essa Constituição, portanto, coloca o Estado e a Igreja no mesmo patamar. Muito bem, feito o reconhecimento, a consolidação da independência, estipulada uma Constituição, outorgada uma Constituição, teremos a primeira reação justamente a essa Constituição. São os conflitos do primeiro reinado. E o primeiro deles, a Confederação do Equador, é justamente contra o absolutismo do imperador expresso na Constituição de 1824. A Confederação do Equador, como o nome sugere, é um país surgido no Nordeste brasileiro, portanto, um movimento separatista que tinha entre seus líderes o afamado homem de todas as revoluções, diga aí, Cipriano Barata. Cipriano Barata é um dos líderes da Confederação do Equador. O Brasil, para poder combater a Confederação do Equador, teve que contratar um exército mercenário inglês. Isso mesmo, a nação que acabava de nascer não tinha um exército nacional capaz de combater os movimentos de contestação. Resumindo, a Confederação do Equador é um país que surge no Nordeste brasileiro, composto basicamente por 7 províncias do Nordeste brasileiro. Quais são elas, tio? Pernambuco, Paraíba, Pará, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Essas províncias formaram um país que são violentamente reprimidos e novamente anexados ao Brasil. Além da Confederação do Equador, Dom Pedro I se enfia numa guerra na região platina, a chamada Guerra Cisplatina. Nesta guerra, o Brasil perderá a província cisplatina para a Argentina. Claro, a Argentina contou com o apoio da Inglaterra para derrotar o Brasil e tomar a província cisplatina, que logo a seguir vira a República Oriental do Uruguai. De novo, Guerra Cisplatina, o Brasil era detentor, fazia parte do Brasil a província cisplatina. E em guerra contra a Argentina, Guerra Cisplatina, o Brasil é derrotado e perde a província cisplatina, que se tornará o atual país do Uruguai no mesmo ano de 1828. E com isso, claro, o Brasil perde as rendas alfandegárias do Mar da Prata, que banhava a província cisplatina. Se o Brasil tivesse vencido, nós teríamos um estado a mais no Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. Contudo, perdemos para a Argentina. Além disso, um evento popular
popular, conflituoso no Brasil do primeiro reinado foi a Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas porque partidários do Dom Pedro I, os puxa-saco do imperador e os inimigos do imperador se confrontaram pelas ruas do Rio de Janeiro usando garrafas como armas. Noite das Garrafadas, que já mostrava que havia uma forte oposição a Dom Pedro I no Brasil. E aí finalmente chegamos à reta final que levará à abdicação, ao momento em que Dom Pedro I abre mão da sua coroa e retorna a Portugal. A crise do primeiro reinado que leva à abdicação tem como marcas o autoritarismo já expresso na Constituição Absolutista de 24 ou nos combates violentos contra os brasileiros, como por exemplo na Confederação do Equador ou por exemplo na elevada pressão sobre a imprensa brasileira, a censura expressa aqui no assassinato de Líbero Badaró. Olha o nome, Líbero Badaró. Líbero Badaró é um jornalista mineiro que foi assassinado e ele era um severo crítico de Dom Pedro. É isso, o assassinato de Líbero Badaró, que acaba levando à chamada Noite das Garrafadas. Finalmente, lá em Portugal, o irmão de Dom Pedro I toma o trono para si após a morte de Dom João VI. Dom João VI lá em Portugal, rei de Portugal, pai do nosso Dom Pedro I, falece em Portugal e o trono deveria ser de Dom Pedro I, uma vez que pela linha sucessória, Dom Pedro do Brasil era o sucessor. Mas o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, alegando que Dom Pedro, ao assumir o comando do Brasil, abria a mão do trono português, toma o trono para si. É o golpe miguelista, claro, em homenagem ao nome do irmão de Dom Pedro, Dom Miguel. Esta é a gota d'água. Dom Pedro abrirá a mão do trono brasileiro para voltar a Portugal e restaurar o seu poder. E por lá ficará Dom Pedro I, coroado como Dom Pedro IV. Contudo, não podemos esquecer, ainda no primeiro reinado, de características importantes que compõem essa crise, como, por exemplo, a disputa entre os portugueses e os chamados brasileiros. Você enxerga essa disputa lá na resistência à independência. Os portugueses privilegiados no Brasil, mesmo aí no caso já do Brasil independente, quando, por exemplo, Dom Pedro I cria o chamado Ministério dos Marqueses, um ministério composto apenas por portugueses. É como se Dom Pedro estivesse dizendo, o rei do Brasil estivesse dizendo, eu prefiro confiar naqueles nascidos em Portugal. Então tem um quê de nacionalismo e tem um quê de nação nessa disputa do Ministério dos Marqueses entre os portugueses natos e os já nascidos aqui, os então chamados brasileiros. Além disso, se te perguntarem numa prova de vestibular qual é o carro-chefe da economia do primeiro reinado, sabe o que tu responde? Nenhum, porque durante o primeiro reinado, além dos inúmeros empréstimos contraídos junto à Inglaterra, seja para pagar indenização a Portugal pela nossa independência, seja para pagar o exército mercenário inglês ou para fazer a economia funcionar, além de tudo isso, havia uma ausência de ciclo econômico no primeiro reinado. Ou seja, não há uma marca econômica. Qual é o carro-chefe da economia do Brasil no primeiro reinado? Não há. Se eu lhe perguntar, por exemplo, qual é o carro-chefe da economia do segundo reinado, você dirá que o carro-chefe é o café. Qual é o carro-chefe da economia da República do Café com Leite? Café. Qual é o carro-chefe da economia do primeiro reinado? Não há. Não há ciclo econômico e os diversos empréstimos contraídos junto aos bancos ingleses levaram a uma crise financeira. Isso tudo somado, crise financeira, disputas locais com os ainda portugueses que tinham privilégios na corte, mais o golpe miguelista lá em Portugal, mais o assassinato do jornalista que demonstrava, entre outras coisas, a censura e o autoritarismo, tudo isso somado leva à abdicação de Dom Pedro I em prol do seu filho, o futuro Dom Pedro II, que até então tinha 4 anos de idade, iniciando assim o chamado período regencial. Mas período regencial é assunto para outra aula.